Esta gravação foi feita no Congresso MV, a terceira mensagem angélica, em dezembro de 2016 em Santa Isabel, São Paulo. Você poderá encontrar mais recursos como este em congressomv.org/blog. A profecia pode se tornar nossa inimiga. Então, 10ª hora acabaram de chegar. Então, 10ª hora. Só que eu vou pagar o mesmo salário, não. Como um profeta no nosso meio, Não, pode haver, né? Aí vai passar essa parece um prova. pensamento um pouco radical acharmos que a profecia pode ser a nossa inimiga, mas as profecias do Antigo Testamento concernente ao Messias foi ou não foi uma inimiga dos judeus? Sim. Elas eram divididas em duas categorias principais: as profecias do Antigo Testamento messiânicas. A primeira etapa apresentava Jesus na sua primeira vinda, apresentando um Redentor que se humilharia. E temos a segunda etapa das profecias messiânicas que apresentam um Cristo Rei, Redentor, que viria para conquistar. E estas profecias estão relacionadas à segunda vinda e não à primeira vinda. Então, ao avaliar os escritos do Antigo Testamento, os judeus equivocavam-se na aplicação da profecia ou na interpretação dela. Muitas profecias que eram relativas à segunda vinda de Cristo, quando ele vem com poder e glória, eles acreditavam que seria naqueles dias. E ignoravam as profecias que diziam que ele iria ser pobre, que ele iria ser morto, que ele iria ser maltratado, rejeitado, etc. E eles então nutriam falsa expectativa, e essa falsa expectativa os despreparou para receberem o Messias. Mas existem outros casos mais extremos. Eu me esqueci o nome, mas há décadas atrás existia um americano que falou que quando o cometa Halley passasse a cumprimento do sei de qual profecia lá, que todo mundo que se matasse ia para o céu. A profecia se tornou ou se tornou um perigo para essas pessoas? Não, David Barrett, não? Eu esqueci o nome. De David Barrett. Mas esse homem acabou induzindo várias pessoas ao suicídio. Entre muitas outras coisas que acabaram resultando em dano até físico para as pessoas por fazerem uma leitura equivocada das profecias. E em maior grau ou em menor grau, isso acontece até hoje. É interessante que, se nós fôssemos conversar entre nós aqui que professamos uma mesma fé, em 5 minutos traçaríamos vários pontos discordantes entre nós. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vocês vão ver que em poucos minutos, mas olha, irmão, não é bem assim, ou não é bem assado. Então, infelizmente, eu acredito que tudo isso não é saudável e precisa ser reparado, porque ainda mais no que se diz profecia. É uma linha só, não existem 2, 3 pontos de vista. A aplicação da justiça pela fé, aí tudo bem, abre-se o leque. Podem ter várias nuances da justificação pela fé que pode se trabalhar. Não é uma verdade centralizada em uma só linha. Agora, a profecia não tem como sair muito, né? Isso aqui significa isso. Eu acho que fica um pouco discrepante. Então, o nosso objetivo é estudarmos Apocalipse 17, porque, especialmente a profecia dos 7 reis, eu conheço pelo menos 4 visões fortes que estão ganhando espaço, 4 pontos de vista bem fortes. Então eu acredito que os 4 não estão corretos. Deve ter um ponto verdadeiro. E também não estou insinuando que o que eu vou apresentar seja verdadeiro. Tá? Mas eu peço que vocês possam me ouvir com paciência, com todo respeito, com toda humildade também, porque eu vou apresentar o ponto de vista que eu enxergo, assim como no congresso de junho, um outro irmão apresentou um outro ponto de vista, que vocês podem
Se vocês quiserem ouvir um outro ponto de vista, com detalhes, está no site do MV. E no MV anterior ao passado, um outro irmão apresentou um outro ponto de vista, os 3 mais fortes, que também se encontram no site do MV. E vai ter agora esse terceiro ponto. Então as 3 visões acerca dos 7 reis, as 3 mais fortes, né, vão estar disponíveis no site do MV. E aí cada um vai poder talvez depois assistir, ouvir com mais calma e chegar à sua conclusão, tá? Então, pode. Não, é porque, por exemplo, tem essa divergência mesmo, né? Inclusive, a gente tem até, para explicar, a gente sabe também, mas às vezes a gente não sabe passar. Mas todas elas são vinculadas. Você tem base para fazer quem é quem, sobre o chifre e tal, mas eu não entendo como se tem só um ponto, como você falou que é só uma legenda assim, como surgiram essas interpretações equivocadas. Leitura da placa equivocada. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 12. Nós vamos fazer a primeira parte hoje e a segunda parte amanhã. Precisamos ter um contexto. Primeira coisa, antes de eu mencionar aqui. Quantos impérios são descritos na estátua de Daniel 2? 4? Vamos lá então, começando. Babilônia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Roma Imperial, as pernas de ferro, e Roma Papal, os pés de ferro e de barro. Então são quantos reinos descritos na estátua? Quantos? 5. Babilônia, 605 a 539, primeiro Império Mundial. Dentro da escatologia profética, né? Obviamente houveram outros impérios, mas que não foram mencionados na estátua, então não é relevante para nós. Medo-Pérsia, 539 a 331, Grécia, a 168, Roma Imperial, 168 a 456. 538, vamos botar o 538 também. Até 538. E Roma Papal, 538 a 1798. Formações rudimentares. Daniel 7, qual é o primeiro animal ali apresentado? Ele representa quem? Ok? Então notem que os 2 principais capítulos, somando ali Daniel 8, relativo aos impérios mundiais, sempre vai começar com Babilônia. Isso quer nos dizer o quê? Que por mais que a Síria e o Egito tiveram a sua importância, tiveram também hegemonia mundial, elas não estão relacionadas às profecias dos últimos dias. Quando Apocalipse 11 menciona o Egito, simplesmente está citando o Egito para fazer uma comparação com o ateísmo, que se manifestou na Revolução Francesa. Mas não é uma indicação interpretativa de nada do que tinha a ver com o Egito. Então, Egito, a Síria foram importantes? Foram, mas não estão dentro do nosso delimitador profético. Qual é o nosso delimitador profético? A estátua. E a estátua começa onde? E termina onde? Termina lá nos dedos, né? Termina na volta de Cristo. Termina na volta de Cristo? Na nova ordem. Na pedra, termina na volta de Cristo. É a pedra de ser arremessada. Tudo o que nós precisamos saber e que tem relevância para os nossos dias está dentro da estátua. Se uma pessoa busca para interpretar qualquer coisa de Apocalipse, interpretar, não aplicar, interpretar e aplicar são coisas diferentes. Para interpretar alguma coisa de Apocalipse, o que excede os limites estabelecidos pela estátua, obviamente já é um sinal vermelho, ou no mínimo um amarelo. Por quê? Porque Deus estabelece limites. O livro de Apocalipse, todo ele está conjecturado dentro da estátua. Vocês podem olhar o livro de Apocalipse 1, verso 1, Apocalipse 22, o último verso. Todo o seu conteúdo está centralizado dentro da estátua.
está todo centralizado dentro da estátua. Ok? Todos concordam com esse ponto? Que todo o livro de Apocalipse, com suas mensagens, está centralizado dentro do escopo da estátua? Babilônia, a volta de Cristo. Um livro selado e outro livro que revela, né? Exatamente. Então vamos lá em Apocalipse 12. Verso 1. Um voluntário pode ler para mim o verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Verso 2. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é esta mulher? Não me diga que é a igreja. Diga uma identidade completa dela. Igreja Adventista do sétimo dia. Tudo A bem. mulher foi pro deserto. O importante é a coragem. É botar o rosto de cima. Na época. E essa mulher ela foi pro deserto, né? Ok, então vamos lá. A igreja no deserto Não estou dizendo que é a igreja do deserto, ela foi pro deserto. foi para o deserto, né? Ok. Mas esta mulher aqui do verso 1 e 2, então, qual mulher é? A igreja cristã. É a igreja cristã, porque ela começa com os 12 apóstolos, né? E segue, passa no deserto, perseguição, entendeu? E depois tem um remanescente dela. Ok, mas não é não. Está vendo como nós precisamos aprender a fazer uma interpretação? Mas vamos testar então o conhecimento de vocês. Elias foi no céu em quê? Foi para o céu em quê? Leiam 2 Reis 2:11. 2 Reis 2:11, leiam aí. E vejam se foi acabar de falar. 2 Reis 2:11. Pai, nunca ele foi, eu não sei. Parece, né? Tem carruagem e rua, né? 2 Reis 2:11. Carro de fogo. Esse Carro de fogo, carro de cavalo. fogo, cavalo de fogo. Não. O carro de fogo separou Elias e ele foi para o céu no redemoinho. Redemoinho no final. Então, o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós acostumamos tanto a aplicar que nós saímos aplicando igual médico injeção. Segundo Reis 2:11. Nós saímos aplicando igual médico. Ah, eu estou com dor na unha, dá uma injeção. Ah, o meu cabelo está caindo, dá injeção. Isso é aplicação. Amós 3:3. Interpretem para mim, Amós 3:3. Poderão dois andarem juntos se não tiverem em acordo? Interpretem para mim. Ok? Uma boa aplicação. Agora interpretem. Poderão andar dois juntos se não tiverem em acordo? Tem que ver o contexto. Nós temos unidade como igreja, nós temos que ter os mesmos pensamentos. Uma excelente aplicação também. Não, quando duas pessoas andam juntas, tem que estar de acordo pelo menos na direção. Excelente aplicação também. Você pode estar pensando uma A coisa, aplicação mas a não é direção errada. tem que ser a mesma. Tá? A aplicação não é errada. A aplicação é certa. Jesus fez lindas e muitas aplicações. Só que interpretação é outra coisa. Quem são os dois que iriam se separar ali em Amós 3:3? Israel, reino do norte, e Deus. Depois vocês podem buscar no contexto do capítulo 3. Poderão dois andarem juntos se não tiverem acordo? Israel, reino do norte, Samaria, e Deus se separaram em 722, quando ele permitiu que Israel fosse destruído. Então, esta é a interpretação daquele texto. Que Deus e Israel não poderiam mais caminhar juntos. Agora, as aplicações são saudáveis, mas nossa aplicação é deficiente quando eu não sei o que o texto quer dizer. Eu posso fazer uma interpretação equivocada, uma vez que eu não sei a interpretação do texto. É quando isola o verso, né? É. Então, Apocalipse 12, verso 1 e 2. Quem é esta mulher? Ela não... Vamos agora começar a analisar os fatos. Esta mulher não pode ser a cristã porque ela ainda não tinha dado a luz, que ela estava grávida. Quem é o filho que esta igreja estava esperando? Jesus. Então, como que pode ser a igreja cristã que Jesus fundou, se nesse momento ele não tinha nem nascido ainda? Então não pode ser a igreja cristã. Agora, qual igreja que carregou no seu ventre a semente da promessa do Messias? A igreja judaica. Então qual igreja é essa? No capítulo 12, verso 1 e 2. A igreja judaica. A igreja judaica. Ela ficou grávida quando? Gênesis 3,15. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tudo ferirá o calcanhar. A promessa do Messias.
ficou grávida. E essa gravidez permaneceu até o nascimento de Jesus. Então, esta igreja aqui, que estava grávida, esta mulher que estava grávida, representa a igreja judaica. E isso se chama interpretação. É impossível alguém chegar à conclusão correta de qualquer coisa das Escrituras se ela não consegue interpretar. Ok? Aqui, então, nós já tivemos uma primeira lição. Se nós não conseguimos chegar às precisas evidências de um texto, eu posso fazer interpretações equivocadas, ok? Então, vamos avançar. Verso 3. E viu-se outro por sinal do céu. E eis um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres sobre suas cabeças e 7 diademas. Quem é este dragão? Satanás, verso 9. Satanás. E além de Satanás, ele é quem? Qual Roma? Vamos usar os termos completos. Roma pagã, Roma imperial, ok? Por que Roma imperial? Porque foi quem que tentou destruir Jesus no seu nascimento? Herodes, que era um agente romano. Era um agente romano. Então, este dragão representa Satanás. E irmão White, em grande conflito, página 348, diz assim: em sentido primário, este dragão representa Satanás. E em sentido secundário, Roma imperial. Ok? Verso 4 agora. Pode ler, Roberto, verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-o sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Grande conflito 438, retificando a referência. Grande conflito 438. Nós estamos em qual fase agora da mulher? No verso 4. Está nascendo. Ele ainda não nasceu, então nós estamos ainda na fase judaica. Vamos interpretar cada verso. Não vamos explorar todos os detalhes, mas vamos avançar. Verso 5, um outro voluntário agora para contribuir. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então, verso 5, nós temos um período de tempo de quantos anos? Se for Jesus ter seu ministério, 3 anos e meio. Não, o verso 35 tem um período, o verso 5 tem um período de quantos anos? Ali nós temos o nascimento, Do nascimento até a ressurreição. Quantos anos? 33. Então o verso 5 marca um período de quantos anos? 33 anos. Nascimento, morte de Jesus. Mas quando fala que ele foi arrebatado para Deus, já não é mais só 33. É 33 e 40 dias. 40 dias. Mas a gente também não sabe o dia exato que ele nasceu, aí fica difícil. Mas possivelmente ele foi ao ano 33. Possivelmente ele Não, eu ia falar justamente que a questão do erro do calendário. Não é 33. Mas ele foi no início do ano. Bom, nós sabemos que Jesus Não, não os 40 dias, eu estou falando, é por causa do calendário. Do erro. Mas ele viveu quantos anos? 33 anos. 33 anos. Então quantos anos o verso marca? 33. Ponto final, então. Não importa quando começou, quando terminou. Então, nesse verso 5, nós temos 33 anos de história. Muita coisa aconteceu. E o que acontece além disso no verso 5? A igreja muda, ou a mulher muda de fase. Ela deixa de ser agora igreja judaica e se torna o quê? Igreja cristã. Ela se torna igreja cristã. As características mudaram? Não. A mulher continua sendo uma mulher vestida de branco, etc, etc, etc. Mas ela mudou de fase. E é aí que muitas vezes nós escorregamos. Porque olhando a descrição desta mulher nos versos seguintes, em outra fase, vai ser exatamente a mesma mulher, mas ela agora está em outra fase. Olhem, por exemplo, aí o verso 6. Leia para mim o verso 6, alguém. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então a mulher foi para onde? E o deserto está relacionado a qual período profético?
Então, outra palavra para 1260 anos. Deserto. Deserto no texto. Outra palavra para 1260 anos. Deserto. Segundo texto, outra palavra para 1260 anos. O deserto. Porque ela não foi para o deserto. Ela permaneceu quanto tempo no deserto? Então, 1260 anos, deserto aqui são sinônimos. Deserto, 1260 anos, sinônimos. Ela permaneceu no deserto 1260 anos. Confundir, né? Porque deserto é um lugar e 1260 anos é um tempo. Ok, mas alguém se confundiu? Então acho que não dá para se confundir não. Olha o verso 14. E foram dadas asas à mulher, 2 asas de grande águia, para que voasse para onde? Por quanto tempo? Tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos. Então está relacionando o deserto com os 1260 anos. Nós sabemos que o deserto foi um período circunstancial que a igreja passou, de perseguição, e nem tampouco a maior parte da concentração do povo de Deus nessa época não vivia no deserto, vivia nas montanhas. Mas a idade medieval. Mas é um período circunstancial. Isso aí é católico. Não. É um período circunstancial, o deserto. É porque no deserto você pode sofrer alguma coisa mais tema difícil, aquela exatamente, a dificuldade. Mas ela foi então enviada para os 1260 anos. Isolamento. Exatamente. E durante quanto tempo permaneceu nesse isolamento? 1260 anos. A 1798, exatamente. 538 a 1798, período do deserto, período dos 1260 anos. O verso 13 diz assim: e o dragão viu que fora lançado na terra e perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E esta mulher fugiu para o deserto e o dragão a perseguiu. Quem é esse dragão? 13. E o dragão que foi lançado na terra. 13. Esse dragão é quem? Roma Imperial, Satanás? Foi Satanás que... Eu vi Satanás cair do céu como raio. Foi crucificado diante do dragão. Mas quem perseguiu foi... Gente, olha, vocês precisam se basear no Roma no Imperial. No 9 diz que ele foi precipitado na terra. E no 13 de novo diz que ele foi lançado na terra. Ok, mas aí, irmão, aqui nós estamos falando de um dragão perseguindo. O dragão saiu com um monte de chifre correndo atrás da igreja? Ele usou quem para fazer isso? O império. Estou dizendo a você que aqui é o mesmo dragão do verso 9, é o mesmo dragão do 13. Agora, como ele se manifesta, aí sim, você está falando, e através de pessoas. Exatamente. Quem é o dragão do verso 13, então? Então, o sentido primário não mudou, ainda é Satanás, o sentido secundário passa a ser Roma papal. Ok? Não Roma Imperial mais. Não mais. Ok? Por que não Roma Imperial? Porque mudou de fase. Mudou de fase. Mudou de gente, né? Porque a pessoa morre e Satanás bota outros. Agora, quem foi? Deu o Papa e mais outro. Ok, vamos nos ouvir. Muda só as pessoas, mas Satanás é o quê? Vamos avançar. Nós estamos agora numa nova fase, então automaticamente esse dragão, por mais que tenha as mesmas características, ele mudou de fase. Ele não é mais Roma Imperial, ele é Roma Papal. Ele é Roma Papal. Por quê? Porque ele agora está no deserto, período de 1260 anos. E o que acontece em 538 em diante? Roma Imperial cai e em seu lugar estabelece-se um novo sistema. Paganismo batizado, Roma Papal. Por mais que o dragão continue com as mesmas características do dragão anterior, ele não tem nada a ver com o dragão anterior. É um outro dragão, ou um outro poder, ou um outro sistema totalmente distinto. O primeiro dragão, pagão. O segundo dragão, cristão. Pagão também. O segundo dragão, cristão. Então vamos avançar. Vamos avançar. Verso 17. Olha aí para mim, vou lutar no verso 17. E o dragão mirou-se contra a mulher que fazia guerra aos remanescentes da sua semente.
que guardam os mandamentos de Deus e querem. Como eu gosto desse verso. Ok, esse verso aqui é ampliado pelo capítulo 13. Se nós formos para o capítulo 13, verso 1, nós vamos ver que tem uma besta que emerge do mar. Esta besta do capítulo 13, verso 1, tem as mesmas características fundamentais do dragão do Apocalipse 12. As mesmas características. Quem seria essa besta do capítulo 13, verso 1? Roma papal. Então é o mesmo poder referente à segunda fase de Apocalipse 12, onde se apresenta um dragão perseguindo a mulher no deserto. É o mesmo poder. Então aqui no capítulo 13 nós temos Roma papal atuando desde 538 a 1798. Ou, segundo a linguagem do verso 5, 42 meses. Uma referência ao deserto. Porque durante os 1260 anos a mulher estava onde? No deserto. Ou no período circunstancial dos 1260 anos. Esse verso 17 ainda é diferente desse período? Oi? Esse verso 17 ainda é final dos 1260? Isso, exatamente. Ou Porque poderia ser aplicado pra gente? o verso 17 tem duas fases, né? A primeira fase é quando a mulher é perseguida, isso durante os 1260 anos, fechando em 1798. E a segunda fase seria a perseguição que vai ser posta sobre o remanescente. Aqui não fala o contexto de tempo, fala que vão fazer guerra ao remanescente semente. E a guerra não terminou. Vamos lá, capítulo 14, 13. Então aqui temos uma besta que subiu das águas, o papado, subiu do mar. Essa besta esteve em vigência de 538 a 1798, quando recebeu a ferida mortal. O que foi a ferida mortal? A prisão do Papa. A prisão do Papa? A troca de Papa. A troca de Papa? Foi a queda do poder. É o domínio do Império. Foi a queda da autoridade. Não, foi separação da igreja e Estado, tá vendo? A ferida mortal não foi a prisão do Papa, porque 2 anos depois já tinha Papa de novo. Então a ferida mortal foi o quê? Napoleão falou, olha, igreja é uma coisa, poder civil é outra. E um não tem nada a ver com o outro, ou seja, separação de poder civil e poder religioso. Isso é ferida mortal. Mas iniciou ali no sentido de que quando ele prende o Papa, quebrou ali a Foi a autoridade. consequência disso. Foi o marco. Mas a ferida não é a prisão do Papa, a ferida é a separação de igreja e Estado. Verso 11, verso 10 até diz, ó, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata a espada, é necessário que a espada seja morto. Roma matava a espada, ou seja, usava o poder do Estado para matar, e sofreu agora a espada, o poder do Estado. A mesma França que em 538 deu o poder para o papado, foi a mesma França que foi lá e tomou o poder novamente do papado e feriu o papado, e retirou o poder. Imediatamente depois que essa besta vai para o abismo ou sofre a ferida mortal, nós temos o verso 11, que diz assim, depois de quê? Depois da ferida mortal, vi subir da terra outra besta. Então, depois que aconteceu a ferida mortal, Esse verso 11? isso. Na minha versão fala, vi subir da terra outra vez. Então pode acrescentar um depois aí que está faltando. Depois vi subir da terra outra besta. Quem é essa besta? Quem é essa besta? Estados Unidos. Todos concordam no nosso amigo? Nesse sentido, no sentido temporal aqui, depois ou em seguida, não pode ser. Por quê? E logo em seguida depois. É porque geralmente quando nós olhamos para as profecias, sempre existe um reino mundial que sucede o outro, né? Então aqui é os Estados Unidos da América mesmo. Né? Os Estados Unidos surge em 1776, né? Então depois... 1798 é que é. O grande conflito que diz isso, né? Que essa besta aqui é o... Todos já leram, né? Que o grande conflito diz que essa besta é os Estados Unidos, né? O grande conflito diz isso. Então essa besta que subiu imediatamente depois no cenário mundial é os Estados Unidos da América. Sempre dentro de um panorama profético bíblico, sempre
vai existir um império mundial representando Satanás. Sempre vai existir. Por mais que esse império aqui no início estava professando servir a Deus, nós sabemos que ele falava como o dragão, artigo definido o. Quem é o dragão? Está se referindo a contexto atrás, Satanás, né? Roma imperial, com aquelas mesmas tirania. O dragão. Vamos avançar aí, o capítulo... Então, vamos ter isso em mente. Vamos ter isso em mente. 10:35, né? A besta do capítulo... o dragão do capítulo 12, a parte final, em que ele persegue a mulher no deserto, é ampliada pelo capítulo 13, verso 1 a 10. E esta mesma besta nós vamos ver logo mais aqui no capítulo 17. Olhem aí. Capítulo 17. A mesma besta que perseguiu. É a mesma besta. Exatamente. A mesma besta. O capítulo 17 vai fazer simplesmente um apanhado histórico desde os dias do início do papado até o seu final. O capítulo 17 é um parênteses aberto nas pragas. Ele está entre a quinta e sexta praga. Porque o verso diz assim, ó, o início, ó. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Quando as pragas começaram a cair, 2 pragas foram direcionadas a Roma. 2 pragas. E nesse momento, então, nós temos um parênteses aberto, onde é mencionado o porquê de juízos tão severos sobre Roma papal. E esse parênteses seria o capítulo 17 e 18, que fala sobre a queda de Babilônia. Então, o capítulo 17 e 18, se vocês olharem, cronologicamente, eles estão fora de contexto. Porque no capítulo 14 nós temos as 3 mensagens angélicas, depois, né, tem um sinopse da vinda de Cristo, mas aí temos o capítulo 15, que é o fechamento da porta da graça, 16 as pragas, 19 a vinda de Cristo, e o 17 e 18 ficou sem conexão. Por quê? Porque é um parênteses. Exatamente, é um parênteses que explica por que juízos tão severos contra Babilônia, contra Roma papal. Capítulo 17, verso 1. Está o deserto aqui embutido, né? Nós vamos chegar lá. Capítulo 17, verso 1. Podem ler para mim, vamos então. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Quem é essa grande prostituta? Ele explicou lá, né? Que lá embaixo é a mulher que governa sobre tudo, né? Grande cidade que reina sobre os reis. O verso 18 diz que é a grande cidade, né? A mulher que você viu é a grande cidade. Mas nós sabemos quem é esta mulher. Ela é a mãe de todas as prostitutas. Roma papal. Roma papal. Nós temos aqui uma mulher prostituta, ou seja, uma igreja apostatada. Uma igreja apostatada. Então esta mulher é Roma papal. Representa o catolicismo. Verso 2, pode ler para mim o voluntário. Ainda tem no verso 6, diz que ela está embriagada com o sangue do sangue, né? Aí, para fortalecer mais ainda o pensamento. Inquisição, tudo mais. Exatamente. Exatamente. Verso 2, para o voluntário. Com quem se prostituíram os reis da terra e com vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ok, agora o verso 3 eu quero chamar a atenção para um elemento chave, onde diz assim: E o anjo, disse João, levou-me em visão a um deserto. E neste deserto eu vi uma mulher sentada sobre uma besta. E aí começa a descrever a besta. E a besta que é descrita tem as mesmas características da besta de Apocalipse 13 e as mesmas características da besta de Apocalipse 12. As mesmas características. Essa besta do capítulo 17 está paralelo à besta do capítulo 13, referindo-se a Roma papal, e a segunda fase da besta do capítulo 12, ou do dragão da besta do capítulo 12, que está no deserto. Então vamos nos atentar para o detalhe agora. João foi levado para onde? Para o deserto.
ele foi levado para o deserto. Em visão, né? Em visão. Então ele saiu dos seus dias e foi levado para o deserto. Agora digam-me outra palavra para deserto. Digam-me o tempo profético para deserto. 1260 anos. Por que chegou lá no deserto ele viu uma besta? João é levado para o deserto e viu uma besta. Por que ele viu uma besta? Quando nós voltamos para o capítulo 12... Aqui fala mulher sentada sobre a vida. Ok? Quando nós vamos no capítulo 12, quem é que está perseguindo uma mulher no deserto? Outra mulher. Quem é que está perseguindo uma mulher? O dragão. Então ele está no deserto, onde nós vemos no capítulo 12 o dragão perseguindo a mulher. Ok? Já já eu vou explicar isso, só que para não atropelar. Vou te cantar o que a gente vai chegar lá. Então no capítulo 12, quando nós estamos no deserto, existe um dragão perseguindo uma mulher. No capítulo 17, quando João é levado ao deserto, ele também vê um dragão perseguindo a mulher. Só que com uma diferença. No capítulo 12 não é feita uma divisão, porque não era relevante, entre igreja e Estado. No capítulo 17 essa distinção é feita. No capítulo 17 o texto fica mais dissecado, porque lá separa-se mulher, prostituta, igreja apostatada, a besta representando quem? Uma besta é um animal, representando o poder civil. Então nós vemos no capítulo 17 a união da igreja e Estado, porque a besta e a mulher estavam unidos. E quem é que estava dominando? A besta ou a mulher? A mulher. Mostrando que a igreja estava conduzindo o Estado. Esta mesma coisa acontece no capítulo 12. A diferença é que no capítulo 12 não é acrescentada esta mulher, porque ela já fica subentendida dentro do símbolo, que é o papado. Mas o fato é que João, lá no capítulo 17, quando ele diz que foi conduzido para o deserto, ele foi conduzido para os 1260 anos. Eu não sou muito bom de escrever. Deserto, então, é igual a 538 a 1798, que é igual a 1260 anos. E daqui por diante nós vamos precisar ir com muita calma. Eu peço que vocês não tentem botar os bois na frente da carroça, justamente porque eu acredito que tem pessoas aqui que já estudaram mais, outros menos no assunto, porque senão vira uma batida, né? Uma salada. Vamos ir passo por passo, com calma. Então, capítulo 17, verso 3, João disse: transportou o anjo e o espírito a um deserto de uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ok, então João foi conduzido a 538, de 538 a 1798, deserto. Todos entenderam esse ponto até aqui? Sim. Todos entenderam? Amém. Pelo menos entenderam. Assim, nem todos são obrigados a aceitar, mas pelo menos que todos possam entender, para fazer justiça ao assunto. Então João saiu dos seus dias para o futuro. João escreveu essa profecia quando? Aproximadamente. 90, 90. Eu vou colocar o ano 100, mas é... do ano 100. Não é arredondado. Vou botar 100 aqui, tá? Aproximado. 98. Por volta, ano 100. Depois de Cristo. Então João saiu do ano 100 em visão e foi para onde? Aqui. 538 a 798. Ok? Estamos estabelecidos até aqui? Amém. E lá ele viu o quê? Ele viu a igreja unida ao Estado. Ele viu a igreja unida ao Estado. Vamos avançar.
Verso 4 agora. Pode ler para mim. A igreja apostatada. E a mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícia de sua prostituição. Nós estamos falando então de uma igreja apostatada, igreja apóstata. No verso 3 ainda, tem aqui, estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ok, então nós temos aqui uma igreja apostatada. Verso 5, podem ler para mim também. Na sua testa estava escrito de mistério, grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então nós temos aqui uma igreja que tem filhas, e suas filhas todas são apóstatas. Verso 6, só para agora o verso que o irmão havia mencionado anteriormente, para consolidar o pensamento de que nós estamos no deserto, diz assim o verso 6, e aquela mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas, e quando eu vi aquilo, maravilhei-me. Então qual foi o período da história em que esta igreja apóstata embriagou-se com o sangue dos santos? Período de 1260 anos, onde milhares de cristãos tiveram suas vidas ceifadas. Agora o verso 7. Pode ler para mim. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. Ok, agora nós precisamos entender bem o próximo verso. A besta que viste foi, já não é, mas que virá e irá à perdição. Qual é essa besta que nós estamos vendo aqui até agora, com 7 cabeças? Não, besta é o Estado. Ok? E se nós unirmos o conjunto mulher e o Estado, nós formamos então um poder papal, né? Um poder papal. Então nós estamos falando aqui do poder papal, religioso e político unido. Se eu separo os símbolos, mulher e igreja, besta, um animal, reino. Se eu uno os símbolos, o poder papal, catolicismo. Essa besta tinha 7 cabeças. Quem são essas 7 cabeças? Se nós o 7, na verdade, o anjo diz assim, né? João, não te admires porque eu vou te dizer um mistério. E o verso 8 eu ainda não expliquei, mas eu vou explicar agora. Verso 8. Então o comentário que eu fiz é só que quando nós unimos a mulher, a prostituta e o animal, nós formamos então o poder papal. Eles são apresentados separados, mas existe uma coligação entre eles. Agora eu volto à pergunta: o que representam as 7 cabeças dessa besta? Ou do capítulo 13, porque é a mesma besta, ou do capítulo 12, porque é a mesma besta. O que representam as 7 cabeças? No 9 diz que são 7 mundos, depois de ninguém está sentado. No 10 diz que são 7 vidas. Sim. Aqui na verdade não está dizendo das cabeças, né? Diz que e são também, mas eu me refiro especificamente às cabeças. Não, no 9 diz as 7 cabeças são 7 mundos. Aqui é sentido. Ok, exatamente. Então, são 7 reis, mas. São 7 reis contados desde Babilônia e vendidos até chegar. Quem disse isso? Bom, eu vou deixar então para daqui a pouco esse ponto. Vamos esclarecer primeiro o verso 8. A besta que viste foi. A besta aqui no verso 8 tem algumas fases. Primeira fase. Passado. Foi. A besta que viste foi. A flexão do verbo está em qual tempo? Passado. Então, a besta que viste foi quando? Quando é que ela foi? No deserto. Quando diz foi no sentido de existir. Ou seja, a besta que você viu, ela existiu ou foi. Quando? De 538
a 1798. 1270 anos. Ok? Não, 660. 1260 anos. A besta que viste foi. Todos entenderam esse primeiro ponto singelo aqui? A besta que viste foi. Foi quando? De 538 a 1798. E o segundo elemento é? Já não é. Presente. Segundo. Já não. O tempo verbal, o tempo verbal aqui está em qual flexão? Presente, passado e futuro? Presente. Presente. Então, a partir de qual presente nós estamos aqui? 1798, obviamente. Porque em 1798 a besta deixou de existir. Todos estão acompanhando? Não foi ferido aí, não? Só. Porque em 1798 que houve? Separou. Separou o Estado do Exatamente. Mas a bicha ainda existia. Não foi ferido. Ok, mas houve o que ali em 1798? Separação da igreja e do Estado. Temos uma terceira fase. Qual é a terceira fase? Está para subir do abismo. Há de subir do abismo. Abismo. Quando? Quando ela subiu do abismo? Ok, mas o futuro de 1798. Mas você ainda acha que está no nosso futuro? Essa é a pergunta. Ela já subiu ou vai subir ainda? A besta já subiu do abismo ou vai subir? Acho que está subindo. Aí é partindo do pressuposto que ele está no final da visão, no caso, né? No final do período profético dos 1260 anos, é isso? Toda a hipótese é essa. Bom, ele disse que há de subir do abismo. Agora, é só fazer uma pergunta contrária. O que ocasionou a besta ir para o abismo? É um raciocínio interessante. O que ocasionou ela ir para o abismo? A separação para estar. Então, o que é que desencadeia então, o surgimento dela no abismo? Exatamente, simples assim. O que a conduziu para o abismo, separação da igreja do Estado. O que a tira do abismo, ela se uniu ao Estado novamente. Mas onde está escrito que ela foi para o abismo? Na Bíblia, Apocalipse 17, verso 8. Foi? Não fala, aqui só fala que é assim. Bom, se ela tem que subir é porque ela é. Não, quando? Não vamos entrar nesse ponto não, vamos avançar. Vamos para a quarta fase da besta. Vamos para a quarta fase. Vamos tentar nos concentrar para que... sair da caixa sem entrar dentro da caixa. Vamos lá, virar a perdição. Vamos lá, Abner. Ô, Abner, por favor, vamos deixar um pouco. Que verso que é? Virar a perdição. Virar a perdição. Quando é que a besta vai à perdição? Quando é que a besta vai à perdição? Nas pragas, obviamente. Ela começa a ir para a perdição nas pragas e culmina, nós sabemos, Apocalipse 20, na terceira vinda de Cristo, quando ela é exterminada. Mas nas pragas ela vai ir à perdição, então é quando esse sistema começa a ser totalmente esfacelado. Então a besta tem essas quatro fases. Foi 538 a 1798. Todos conseguiram acompanhar aqui? Sim. Já não é por quê? Porque ela sofreu a ferida mortal, separou igreja e Estado, já não é. 1798 em diante. Aí nesse período ela entrou. Exatamente, já não é porque foi para o abismo. Um abismo, obviamente, circunstancial. Assim como durante o milênio, a Bíblia diz que Satanás estará no abismo, na terra, circunstancial. E a terceira fase, há de subir do abismo. Quando? Não sabemos, mas nós vamos falar depois. O quarto, irá à perdição, nas pragas.
Então, nós vamos parar por aqui agora, porque o nosso tempo esgotou, e amanhã nós vamos continuar. Mas pelo menos tenham em mente esse... Não é até 11h30? Vai até 11h30, não? Vai até 11h30. É até 11h30? Acho que é até 11h30. Porque ele é 11h30, é o dele aqui. É 11h30 que são os próximos. É, 11h30. Pode ir mais à frente, Juninho. Não tocou o primeiro sino ainda. 20 minutos? Mais 20 minutos. Hoje o almoço vai ser a 1h da tarde. Hoje é jejum. Faz jejum, exatamente. Ô, Glória. Você entrou no verso que tinha falado, entrar para amanhã. Capítulo 8, verso 8. E a besta que viste foi 538 a 1798. Já não é situação circunstancial 1798 em diante, quando ela sofreu a ferida de morte. A ferida de morte já foi curada? Aí, ó, Segundo alguma explicação, em 1929. ela recebe novamente todas as Autoridade. heranças. Recebe mais. Começa ali. A jovem ia fazer uma pergunta. Não existia Estado do Vaticano. essa pergunta que o irmão começou também eu tenho, mas agora exatamente é outra, né? Nessa primeira fase, a besta que viste foi, eu entendi perfeitamente toda a explicação e eu achei que é bem coerente, tá? Agora, se o João ele foi do ano 100 até o futuro, certo? E aí, quando foi no futuro, aí foi apresentado que aquela besta foi. Então, para mim, dá a entender que foi, que não estava no presente dele. Imagina assim, ó. Não sei se eu estou conseguindo expressar. Eu já entendi. Mas ele foi do ano 100 para o ano 500, então ele estaria no presente. Exatamente. E quando a pessoa estava explicando para ele, ou o anjo, não sei, explicando a visão, em vez de usar a besta palavra, porque ele foi para o futuro. Então, assim, como a besta foi, então dá a entender que a besta foi. Né? Exatamente. Eu entendi, mas o que acontece é quando você olha a segunda fase, está em qual tempo? A segunda fase da besta. Então a flexão verbal está em qual tempo? Presente. Então ele foi para o deserto e quando ele começou a narrar a visão, ele já tinha saído do deserto. Ele já estava onde? No futuro do deserto. João passou pelo deserto, olhou o que estava acontecendo, quieto, e chegou no final e falou: olha, João, a besta que viste foi, já não é, presente, e há de subir do abismo. Então ele não relatou o que ele viu no deserto durante o período em que ele teve a visão no deserto, senão depois que passou daquele período. Foi bem na data de 1798. Isso, 1798, porque ali ele deixa no presente, né? Já não é. Então aquele ali é o presente da narrativa da visão. Já não é. Aí ele só foi revelado no final da visão do deserto. Então, deixa eu só terminar aqui. Eu não sei se você conseguiu compreender. Ele foi levado ao deserto e aí foi apresentado. E aí o que o irmão falou de 1929, voltou a ter o poder do Estado. Ok. Né? Mas Na ali verdade, ele não é o poder, mas voltou. Do Estado dele também. Do Estado dele também. Um tratado de latão. Gente, só um minuto. Vamos atropelar às vezes. Vamos terminar aqui. Não, é o seguinte, ela voltou a ter um poder de Estado, não anterior, porque no anterior ela tinha um poder de Estado mundial. Em 1929 ela passou a mandar só em 2 alqueires no Vaticano. Mas vamos por vezes. 1929? Vamos voltar primeiro à dúvida da jovem. Essa parte então de ele ter falado foi e tal. Agora, quanto a 1929, é o maior equívoco adventistas dizerem que a ferida mortal foi ou começou a acontecer em 1929. Por quê? Porque ali aconteceu o famoso contrato lá do Benedito Mussolini, que assinou lá, etc., a ferida mortal, e ninguém leu o artigo todo. E o artigo no final diz assim: a ferida causada em 1876 foi curada definitivamente. É só ler até o final do artigo que vai estar lá. Ademais disso, Apocalipse 13 diz assim: a besta de 2 cornos, que é os Estados Unidos da América, é que cura a ferida, e não Mussolini, que é europeu.
Não é o Mussolini europeu que cura. Na verdade, eu até tenho ela na íntegra. É porque as pessoas comumente gostam de chegar a conclusões precipitadas, ler só o título. Ferida curada, e não lê todo o artigo. É que em 1876 o Papa perdeu, o rei removeu os estados papais. A Itália não era um país, eram estados papais. Em 1876 o rei proibiu todos os estados papais. Então quando o papado, a Igreja Católica recebeu o Vaticano de volta, era o sarar desta ferida feita em 1876. Pelo menos é isso que o jornal que circulou nos Estados Unidos diz, né? Na parte final. A ferida que... Isso foi a parte financeira. O Papa ficou sem dinheiro, né? Porque a cidade mandava o dinheiro para o Papa. Exatamente. Aí ele confiscou a cidade e o Papa ficou sem dinheiro. Exatamente. Mas aonde que está? Eu já ouvi falar que os Estados Unidos curou. Apocalipse 13, Não, a irmã Adi cita realmente quem vai restaurar. É tão tal que Apocalipse 13, 11 diz lá que ela tem poder na presença da besta e depois devolve o poder para a besta. Então quem restaura mesmo não é a Europa que cura a ferida, né? Mussolini é europeu. Quem cura a ferida é os Estados Unidos. Mas no White fala que quem vai dar poder para a besta é os Estados Unidos. Um grande conflito. Isso aí é de Apocalipse? Apocalipse 13. 13 e 12, você vê aqui que ela está dizendo aqui. Faz com que eles adorem a primeira vez. Isso cura a ferida realmente. Um governo falando para vocês adorem ela. 12, 13 e 12 está. Só que é o seguinte, 1929 começa a restaurar, é o começo da restauração. Então vamos avançar aqui. Até aqui todos compreenderam esse ponto? Esses pontos? Sim. Todos compreenderam? Então vamos avançar aqui então. Apocalipse 17. Verso 8. O voluntário bateu para mim devagar e vou começando. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ok? Então o verso 8 diz completamente. A besta que viste foi 538 a 1798, já não é 1798 em diante, porque em 1798 ela foi para o abismo circunstancial, porque perdeu o poder civil. Há de subir do abismo quando? Quando novamente ela tiver o poder civil reestabelecido, irá à perdição. Então, eu acredito que hoje nós estamos vivendo nesses dias aqui. Eu acredito que ela tem subido gradualmente do abismo hoje. Ainda não está totalmente fora, mas obviamente ela tem subido do abismo. Cada dia mais e mais nós vemos que o papado tem ganhado influência e nome por toda a cristandade. Então, hoje ela está subindo do abismo. Irá à perdição, no momento em que a porta da graça se fecha em diante, ela está indo à perdição. Esse abismo aí não tem uma aplicação à França? Na verdade não tem, não nesse ponto aqui, não tem nada a ver, né? Porque quem destruiu ela foi a França. Mas aqui nós estamos num contexto diametralmente diferente, né? Diametralmente diferente. Porque Satanás também vai para um abismo, Coré foi para o abismo, etc. Tem vários abismos mencionados. Mas esse abismo aqui é relacionado à perda do poder civil. Vamos lá, próximo verso aí, Apocalipse 17. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 monstros, sobre os quais a mulher está sentada. Ok, então aqui a sabedoria. Quem é o sábio aí para nós ajudar aqui? Deus. Bom, montes na Bíblia significa reinos também. Exatamente. Então existem duas interpretações
É uma interpretação, né? Existem duas interpretações. Porque diz aqui que a mulher está sentada sobre montes, pode ser também a cidade Então, existem duas visões aí que as pessoas apresentam muito a partir desse verso, que são os 7 montes, as 7 colinas lá, a mulher está sentada. Que dizem que o Vaticano é a cidade das 7 colinas, né? Só que eu, particularmente, eu não gosto de apresentar esse ponto, porque fica um pouco vulnerável, que seria a única coisa literal ali, né? Então quer dizer que a mulher é simbólica, chifre simbólico, cabeça simbólico, dente simbólico, besta simbólico, tudo simbólico, os montes são literais. Fica um pouco perigoso. Mas é justamente o que o irmão falou. Biblicamente falando, né, quem quiser versos depois eu posso dar, em vários lugares Deus chama impérios de montes. Por exemplo, o reino de Deus se tornou um monte. Jeremias 51, se referindo à Babilônia, diz assim: ó monte destruidor. Então a Bíblia também chama reinos de montes. Reino de montes. Poderia ser os 7 reinos, com a revisão da Europa, os 7 reinos que sustentaram a Bíblia, sustentaram o papado. O raio do rei, Também. O verso seguinte diz: e são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Verso 11: e a besta que era, já não é ela o 8º. E a do 7 vai à perdição. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe. Outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. A besta que viste, a besta que era, já não é o 8º, é do 7 e vai à perdição. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Uma verdadeira salada. E eu digo para vocês, Esses 7 reis seria o quê? e eu digo para vocês, se nós não tivermos percepção para interpretar, meu amigo, nós vamos passar direto em toda curva. Vamos passar direto em toda curva. Olha, está escrito pare e lê passe. Porque eu vou ser bem franco, com a intimidade que nós temos com as escrituras hoje, é meio difícil nós queremos também chegar a conclusões. É meio difícil. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui teriam condições, não se sintam atacados ou inferiorizados, porque esse não é o meu intuito. Mas quantos aqui teriam condições, sem uma Bíblia, de dar um estudo sobre a imortalidade da alma, que Ellen White fala que é um dos pontos fundamentais. Sem a Bíblia? Ou com a Bíblia? Ter condição de ter uma cadeia de versos para apresentar. Não precisa se manifestar, mas se refletir. Sem estar com a Bíblia na mão. Quantos teriam condições? E isso é uma coisa fundamental. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes corremos o risco ou caímos na tentação de sairmos interpretando tudo, mas quando nós vamos perceber, nós não temos um mínimo contato com as Escrituras. E queremos interpretar isso, é aquilo, aquilo outro, representa o chifre, representa a lagosta e não sei o que tem. Uma vez uma pessoa falou que uma das bestas lá um dos reis lá de Daniel 11 era lagosta. Hispano aí. Isso é o tipo de pessoa que não tem intimidade com as Escrituras. Então, se nós não pedirmos a Deus sabedoria, discernimento e tirarmos tempo para devorar isso daqui, pode ter certeza que nós não vamos conseguir entender realmente as nuances que são necessárias serem entendidas para poder fazermos interpretação. Quais são os que caíram? 5 já caíram. Então, aí é que entra o ponto problemático. Que existem pelo menos umas 5 visões referente a isso. Das 5 eu considero 2 Babilônia, terríveis e 3 aceitáveis. Essa é uma das visões. Mas antes de nós chegarmos a esse ponto, eu quero que a gente avalie outro
ponto aqui. Porque justamente quando começar a se mencionar quem são, é que vai surgir a repercussão. Mas nós temos uma evidência escriturística fiel de quem seria um dos 7. Qual? Qual aí é um dos 7? Não, a Bíblia diz ali. Roma papal. A besta. A besta é o 8º e é dos 7. Então nós temos 7 reis. E um dos 7 é qual império? Roma papal. Então um dos 7 é Roma papal. Nós sabemos que um dos 7, eu coloquei no 5º, vocês depois vão ver por quê, mas nós sabemos que um dos 7 reis, e não tem como alguém contra-argumentar com isso, porque a própria Bíblia diz o quê? Que a besta é um dos 7. Não é isso que a Bíblia diz? Que a besta é um dos 7? Leiam todos aí o verso. Não, diz que a besta é o 8º. É o 8º e é do 7. Ele está dentro do 7. Ressurge. Só vem do 7, né? Mas está no 7. É o 8º dos 7. Ou seja, ela fez parte do 7. Ela fez parte do 7. O que acontece é que a besta vai estar no cenário 2 vezes. Ela já esteve no cenário e estará no cenário. Então a besta que viste é o 8º, mas ela é do 7, ou seja, ela esteve já em vigência. Então, vocês acreditam que seja um argumento bom o fato de Roma papal ser um dos 7 reis? Então nós já sabemos quem é um dos 7. E aqui nós temos um indivíduo ou um sistema? As duas coisas. Nós temos um indivíduo ou um sistema? As duas Um sistema. As duas coisas. Temos um sistema. Tá bom aqui, ó. O sistema é composto de indivíduo, mas vamos, por favor, ver o sistema. Quando Deus falou lá para a interpretação de Daniel 2, ele falou, ó, Babilônia é a cabeça, mas tu, Nabucodonosor, é o rei. E Babilônia era o quê? Um sistema ou um indivíduo? Eram duas coisas, o indivíduo Nabucodonosor um indivíduo e era um sistema. O indivíduo representa São as duas coisas. São as duas coisas, todos concordam? Não, é um sistema. Tem que ser duas coisas. Para mim, que São as duas coisas, gente. Então, ela é do 7. Aí, Daniel diz, Vamos lá, gente, por favor, senão o tempo já está correndo. qual foi a crença dele? várias fases. A pergunta Uma crença adventista que está em nosso livro. Ah, sim, quanto a essa visão? Nós vamos apresentar. Sim, mas a crença adventista mudou com o tempo. Ai, gente, mas vamos deixar ela confirma que foram 7 formas de governo que ela passou. Foi reinado, consulado, terceirado, ditadura e triunvirato. Esse para mim é o mais fraco de todos. Nem menciono. Existe. João viveu no tempo do Império. Esse não é fundamentado por quê? Porque ali apresenta os 7 reis, sendo as 7 formas de governo de Roma Imperial. E aqui já mostra que uma das formas foi a Roma Papal, né? Um existe, que era a forma imperial. Outro ainda não é vindo, que foi a exarca entre o papado e o império. A outra é a 8ª, que é agora a besta, que era, não é. Ela é a 8ª, é a forma papal. Então elas queriam a 8ª, mas é da 7. Por quê? Exarca não foi um povo dominado, um povo de domínio, foi um povo dominado. Então não é a cabeça. Você pode o governo, mas não é a cabeça. Mas nós vamos apresentar alguns pontos de vista, mas o que eu quero mais é que esses pontos aqui fiquem estabelecidos. E eu gostaria de ter a certeza que pelo menos
esteja ficando claro. Não precisam todos concordar, porque nós não somos ditadores, mas pelo menos que fique claro a apresentação. Que fique claro. Nós sabemos que a besta tem 4 fases e que ela é um dos 7 reis. Até agora está 7 minutos. Falta 10. 10 minutos. Mas vai dar pra ele, dá pra ele. Não, eu vou falar. Amanhã. Porque... Amanhã fechou, tá aqui. Mas eu falo contigo depois de você. A gente tem que se ela não tiver aqui, depois vai no meio. Mas amanhã a gente termina. Amanhã vai ficar só isso. Tá bom? Tá bom. Amanhã, na verdade, é a parte mais complicada. Congresso MV. Membros pela Igreja. Como dizem os arautos do rei, a tocha da verdade está agora em nossas mãos. E como diz o Senhor, a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até ao fim da história deste mundo. Herdeiros da reforma, que os adventistas de verdade se levantem.